Estou de volta nesta segunda-feira para mais uma participação aqui no programa Embalo Total, trazendo para todos que nos acompanham, ouvintes e espectadores, material informativo, com notícias do Brasil e do mundo e a nível local para deixá-los sempre mais bem atualizados. E a primeira que já trago nesta minha participação é a seguinte: safra de cana termina em Alagoas com leve alta e mudança de perfil. Produção cresce pouco, mas avanço do etanol redefine estratégia no setor em Alagoas. A safra 2025/2026 de cana-de-açúcar chegou ao fim em Alagoas com moagem estimada em cerca de 17,8 milhões de toneladas, levemente acima das 17,4 milhões do ciclo anterior. O crescimento é pequeno, mas confirma a estabilidade da produção no estado. O destaque foi a mudança no mix. A produção de etanol cresceu mais de 16%, enquanto o açúcar caiu mais de 12%, refletindo a melhor remuneração do biocombustível para o mercado. Com o encerramento da moagem, o setor já olha para a próxima safra com mais otimismo, impulsionado pelo retorno das chuvas e pelos investimentos em campo. A tendência é de continuidade no modelo mais alcooleiro, com o etanol ele assumindo o papel central na estratégia de todas as usinas. Eleitores têm menos de 19 dias para regularizar título antes do prazo final. O TSE, Tribunais Regionais Eleitorais, eles realizam mutirões em diversas cidades do país para que eleitores regularizem o título e façam o cadastro biométrico antes do prazo final, que se encerra no dia 6 de maio. A ação ocorre a menos de 19 dias do limite estabelecido para a participação nas eleições de outubro. A iniciativa da Justiça Eleitoral tem como objetivo reduzir o número de títulos irregulares e ampliar o cadastro biométrico. Somente no Distrito Federal, mais de 147 mil eleitores ainda não realizaram biometria, enquanto cerca de 275 mil estão com o título cancelado por ausência nas últimas eleições sem justificativa. Mutirões também foram realizados em pelo menos 7 estados neste último fim de semana. No Maranhão, mais de 270 mil eleitores ainda não fizeram biometria. Em Mato Grosso, o número chega a 225 mil, enquanto em Mato Grosso do Sul, cerca de 79 mil pessoas apresentam irregularidades. Para regularizar a situação, o eleitor deve apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Entre os serviços disponíveis estão atualização cadastral, emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral e coleta de dados biométricos. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, alerta que todos os serviços são gratuitos e orienta a população a desconsiderar mensagens falsas com cobranças indevidas. Quem não regularizar o título até o prazo ficará impedido de votar e poderá enfrentar restrições, como impossibilidade de assumir cargos públicos ou emitir documentos como passaporte e carteira de identidade. O voto é obrigatório para cidadãos entre 18 e 69 anos e ponto facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e pessoas analfabetas. Petróleo sobe 5% em meio a incertezas do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. Os preços do petróleo subiram cerca de 5% no início do pregão de hoje, segunda-feira, dia 20, devido a temores de que o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã eles possa ruir, após os Estados Unidos apreenderem um navio cargueiro iraniano e o tráfego pelo Estreito de Hormuz permanecer praticamente paralisado. Os contratos futuros do petróleo Brent subiram de 4,19 dólares ou 4,6% para 94,57 dólares o barril às 10 horas e 27 minutos. O petróleo bruto West Texas Intermediate, o WTI, dos Estados Unidos, ele avançou de 4,60 dólares ou 5,5% para 88,45 dólares. Vale lembrar que na última sexta-feira, ambos os contratos despencaram 9%. Registrando suas maiores quedas diárias desde o dia 18 de abril, após o Irã declarar que a passagem de todos os navios comerciais por Hormuz estava liberada durante o restante do cessar-fogo. Aí falaram com relação à pirataria, Pois o Irã declarou que o ataque norte-americano, como violação do cessar-fogo, afirmou que responderá à pressão do cargueiro. Em comunicado, autoridades iranianas disseram que as suas forças armadas devem adotar medidas de retaliação contra o que chamam de ato de pirataria armada. Projeto que põe fim à escala 6x1 deve ser votado em até 3 meses, dizem ministros. O projeto de lei enviado pelo governo que põe fim à escalada de trabalho 6x1 deve ser analisado pelo Congresso em até 3 meses.
para depois ser sancionado pelo presidente Lula. Pelo menos foi o que disse na última quarta-feira, dia 15, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. O projeto de lei com regime de urgência garante no máximo 45 dias de tramitação na Câmara e outros 45 dias no Senado. Estamos falando de cerca de 3 meses para que isso seja aprovado, vire lei e seja sancionado pelo presidente Lula, afirmou. A mensagem do Congresso, sobre o projeto, ela foi enviada na última noite de terça-feira, dia 14, e o texto foi protocolado na manhã da última quarta-feira, dia 15, após conversa com o governo e o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. O parlamentar, ele patrocinava uma proposta de emenda à Constituição PEC sobre o mesmo tema, mas com esse tipo de proposta que tem uma tramitação mais demorada, com risco de não ser aprovada antes das eleições. O governo optou por enviar o projeto de lei com urgência. O texto do projeto de lei prevê a redução da carga horária semanal de trabalho de 44 para 40 horas, com escala limitada a no máximo 5 dias de trabalho e 2 de folga. Se for uma escala 4x3, isso serão 10 horas de trabalho diárias, mas isso passa a ser objeto de negociação em convenção coletiva. Pelo menos foi o que disse o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. A PEC em tramitação na Câmara, ela reduz a quantidade, de horas de trabalho prevista na Constituição. Segundo os ministros, não há problema em uma proposta continuar tramitando paralelamente, mas o governo quer dar celeridade à redução da escala a uma PEC que tem um processo mais demorado. Segundo Marinho, apesar de jornada de 44 horas semanais estar prevista na Constituição, ela pode ser reduzida por meio de projeto de lei, mas não ampliada, o que, segundo ele, resolve então a situação. Pode ser que, com a entrada em vigor do projeto de lei, a redução da jornada passe a valer e depois seja consolidada por meio de uma PEC, para impedir que governos futuros, eles tentem aumentar a carga horária, disse o ministro, citando o caso da Argentina, onde o governo de Javier Milei, ele aprovou um aumento de jornada de trabalho para 12 horas diárias. Tá fácil não, viu? O pessoal aí tá meio encucado com esse negócio de redução de horário, de carga de trabalho, enfim. Vamos ver o que é que isso vai dar. Mas em ano eleitoral, para aumentar a popularidade do Lulinha. Participação minha concluída. Falando nela em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. E já começo aqui falando dos produtos Natubio. São eles: Acabe, Vitamel, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute. E avisando você, meu amigo, minha amiga, que o Exafil está de volta e de cara nova. Para você que anda sem energia, sem vontade, vive dando desculpas na hora H, o Exafil é a solução. Na verdade, é o único que não te deixa na mão. Agora em cápsula, ele está muito mais potente do que antes e melhora o seu desempenho sexual, naturalmente, sem efeitos colaterais. Não é fraco não. Exafil, o queridinho voltou. Finaliza aqui falando da qualidade e variedade que a Drogaria LG Farma possui. São os melhores preços de medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Nosso disco entrega à sua inteira disposição, o mais rápido da cidade, o mais rápido da região, atende no seguinte número: 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Direto da redação do programa Embalo Total, nesta manhã de segunda-feira, retorna o som aos estilos B de Santa Terezinha do Menino Jesus, para a continuação do programa Líder Absoluto em Audiência, Embalo Total. Com ela, doutora Aline Canuto.